Alô, alô. Bom dia, prezados alunos. É um renovado prazer encontrá-los novamente. Nós estamos hoje fazendo uma pequena revisão acerca da questão envolvendo a aplicação da lei no direito internacional privado. E, para tanto, nós juntamos ao seu Moodle algumas questões básicas que são elaboradas a nível de concurso ou de prova pública em geral, no sentido de corroborar e ajudá-los à definição final antes da nossa prova, que provavelmente até a semana que vem já estarão de posse dela, certo? E que, evidentemente, vai nos ocupar dentro da análise de todas as questões que foram vistas até agora, desde o início da disciplina propriamente dita, sendo que a pontuação relativa à lei aplicável ou a fixação daqueles dispositivos elaborados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na verdade, estas regras serão regras definidas para, em parte, neste momento de prova e, sucessivamente, também na segunda prova de G1, porque essa matéria ela é evolutiva e ela envolve a necessidade da gente estruturar e renovar o conteúdo, porque, sem dúvida nenhuma, o núcleo da questão trazida para a análise de vocês é exatamente a aplicação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de acordo com o que foi devidamente esclarecido na aula presencial. Aqueles que eventualmente não tenham comparecido, por favor, deem uma olhada lá no vídeo. Não ficou muito bom, eu não gostei do vídeo, mas eu acho que a nível de áudio ele pode servir, e por isso mesmo eu gostaria de fazer uma revisão rápida, e eu até também postei junto ao Moodle uma espécie de lei de introdução devidamente comentada, ou sumariamente, digamos, comentada. Esta lei de introdução, então, é o ponto básico estrutural. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer antes de iniciarmos? Sim, tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Pedro. Fala. Só uma dúvida, eu não encontrei as datas das provas de G1, só queria confirmar com o senhor qual que vão ser as... A partir do dia 21 agora, Pedro, dia 21 próximo, eu acho que é segunda ou terça, não me lembro. Terça-feira. Eu já estou anexando a prova no Moodle, certo? E vocês têm 3 dias, então, né? Isso que está determinado pela administração da escola. Tem 3 dias. Bom dia, Luiz Gustavo. Tem 3 dias para elaborarem essa prova, certo? Então, a prova 1 é 21 de setembro e a prova 2, o senhor sabe, tem uma data definida? Eu tenho agora aqui, eu não tenho comigo, mas em novembro ainda, viu? É novembro. Tá. Lá no final. A gente vai fazer uma prova de encerramento quase, né? E uma semana depois já estamos na prova especial. Tudo bem? Então, tá, pessoal. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui para relembrarmos, porque eu quero fazer com vocês um exercício hoje. Eu estabeleci, então, ali dentro do Moodle, a possibilidade de vocês verificarem e analisarem as questões postas. Temos um slide ali que trata do artigo 7º da Lei de Introdução, e temos um outro slide que trata do artigo 8º ao 11º, certo? Então, estruturalmente, vocês teriam a oportunidade de, numa leitura rápida destes slides, já mais ou menos contemplarem tudo aquilo que tiverem eventuais dúvidas. Assim sendo, eu vou fazer, então, uma pequena revisão e depois, em seguida, entramos nas questões postas para que a gente verifique qual é a fórmula, qual é o tipo de questão que, em direito internacional privado,
regularmente envolvem as avaliações. Ok? Vamos lá. Professor, só mais uma dúvida. Claro, claro. Fala, por favor. Sexta que vem vai ter aula? Que é normal? Sexta que Daí vem. seria a data da prova, isso. Não, a prova vocês vão pegar a prova aí no Moodle, e vocês têm que simplesmente devolver no Moodle também. Recorda-se disso? Tá, mas a aula que vem tem... Tem aula normal. Tá, Tem aula obrigada, normal. professor. Não vai ter problema, tem aula normal. Tá? Nós temos muito pouco tempo, por isso que a gente não pode desprezar, né, um dia de aula, porque ele é também estrutural e essencial. Ok? Mas vamos lá, pessoal. O artigo 7º da Lei de Introdução. Em primeiro lugar, eu gostaria de redefinir a vocês que o artigo 7º trata estruturalmente do chamado Estatuto da Pessoa Física. Ou seja, a ele corresponde as questões envolvendo o título 1 do Código Civil, onde se consta das pessoas, né? E também as questões envolvendo o chamado direito de família. Ora, esta estruturação estabelecida pelo nosso legislador, ela, na verdade, objetivou conduzir o operador do direito a uma certeza de que todos os direitos chamados personalíssimos, quais sejam o início e o fim da personalidade do homem, em suma, as questões envolvendo o nascimento e a morte, certo? As questões envolvendo o nome, o patronímico da pessoa física, as suas alterações, as suas transformações, eventuais questões de homônimos, entre outros fatos que possam incidir num eventual conflito, certo? Sob tal aspecto. Depois, ainda, uma questão crucial de importância, não só nas questões ditas diretamente vinculadas a outros temas, que não esse estatuto pessoal, mas é a questão relativa à capacidade do sujeito, pessoa física. Ora, a capacidade, pessoal, evidentemente que é um atributo que vincula até a própria validade, né, do ato jurídico. Assim sendo, se capacidade envolve, né, aquela manifestação, aquela possibilidade de exercer plenamente a sua personalidade jurídica, evidentemente que esse sujeito, na condição de plenamente capaz, está, eventualmente, sem qualquer possibilidade, certo? De ter algum tipo de impugnação pelo seu ato. Temos a situação dos relativamente capazes também, que são aqueles que, na esfera analítica e etária dos esclarecimentos acerca dos relativamente capazes, aqueles que precisam de assistência, de pai, mãe, tutor ou curador, né? E ao final, os absolutamente incapazes, que devem, então, estarem devidamente subsidiados e representados pelos pais, mães, tutores, curadores e representantes legais. Dentro deste contexto, nós estabelecemos, então, que todas estas questões vinculadas a esta parte da disciplina do direito civil, ela está condicionada, certo, a um e claro elemento de conexão. Este é o chamado domicílio. O domicílio vai concentrar a ideia de que estas questões jurídicas que estão postas ali no objeto de conexão, estas questões jurídicas sejam resolvidas à luz da lei do Estado em que estiver domiciliado a pessoa, o demandante, o autor da demanda, certo? Ou seja, o domicílio é o elemento nuclear do tipo. E assim sendo, esta norma que está constante do artigo 7º
caput da lei de introdução, ela é exatamente, vamos dizer assim, uma espécie de abertura para o vínculo preferencial eleito pelo legislador brasileiro no que concerne a possibilidade de efetivamente indicar a lei na fórmula do respectivo domicílio. Nós vimos, outro sim, que esta regra que está apostada no caput do artigo é uma regra que, por outro lado, é uma regra que sofre alguns temperamentos, algumas alterações, e essas alterações, todas elas constam dos dispositivos posteriores ao caput do artigo, mais especificamente em relação aos parágrafos que estão nominados entre os parágrafos 1º até o parágrafo 8º, ok? Muito bem. Esta inserção, esta questão, então, vai vincular, por exemplo, a ideia de que vários fatos jurídicos, vários atos jurídicos, não esqueçam, né, a diferença do fato para o ato, né? O fato não demanda a manifestação de vontade. Todo ato jurídico demanda a manifestação de vontade. Portanto, aqui nós estamos na inserção de questões envolvendo o ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte, com todas as consequências e efeitos da sua personificação jurídica. Então, pessoal, este primeiro parágrafo vai tratar de casamento. Aliás, a grande parte desses dispositivos da lei de introdução tratam a respeito do casamento. E, evidentemente, que quando se trata de casamento, nós temos que modular este casamento na forma e de acordo com o local em que foi realizado o casamento. Até porque o casamento, ele está preso a uma série de formalidades legais que se estruturam a partir da ideia de que a lei é formatada de acordo com as condições básicas ou os pressupostos básicos para se estabelecer a validade do casamento. Ou seja, é válido todo ato jurídico, como casamento, né? Manifestação de vontade, é válido todo ato jurídico, né? Que congrega, além de um sujeito capaz, um objeto lícito e uma forma descrita em lei. Ora, esta é a forma descrita em lei que o parágrafo 1º estabelece em relação ao casamento, quando ele trata especificamente, certo, da questão vinculada à chamada aplicação de lei brasileira num assunto relativo aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Vimos que os impedimentos dirimentes são as causas que determinam nulidade ou anulabilidade do casamento. Portanto, elas têm que ser excluídas para permitir o casamento. Ou seja, essas causas que estão disciplinadas também no Código Civil, elas vão eventualmente impedir a celebração deste ato à medida em que elas trazem questões impedientes deste casamento. Assim, o pai não pode casar com o filho, e etc. e tal. Então, vejam, estas regras jurídicas vinculadas a impedimentos dirimentes são regras que devem se ater à estrutura do direito posto no Brasil, se aqui foi realizado o casamento. Ora, se o casal pretende convolar núpcias no território brasileiro, ele há que respeitar antecipadamente as regras determinadas pela lei brasileira. E, dentre elas, os impedimentos dirimentes devem estar superados, resolvidos. Não há impedimento para o casamento, até essa conclusão,
certo? De outro lado, quando se fala em formalidades da celebração, nós estamos falando da forma pela qual o casamento se realiza. Ou seja, ele se realizará através de um juiz de paz, né, que tem competência para o ato, ele se realizará com a presença de testemunhas, ele se formalizará através da publicação dos chamados proclamas nupciais, entre outros atos impostos pela lei civil também, e também constantes do nosso Código Civil. Ora, pessoal, se assim o é, então nós vemos que esse parágrafo primeiro foi bem definido em relação à posição vinculada ao casamento. Em primeiro lugar, porque quando ele diz que o casamento realizado no Brasil, certo, deverá determinar a aplicação da lei brasileira, e vejam, taxativamente, a lei brasileira, e não, aqui não se fala em domicílio, não é isso? Quando houver impedimentos dirimentes ou formalidades em relação, ou a não apego às formalidades da celebração. É o que diz exatamente que toda e qualquer questão envolvendo impedimentos, envolvendo regras acerca da formalização dessa celebração, são regras que possam envolver, então, a figura de uma análise pela lei brasileira, exatamente para verificar, então, que ou foi ou não foram preenchidos os requisitos legais. Seu turno, o parágrafo 2º, pessoal, ele vai tratar sobre o casamento de estrangeiros. E aqui a lei regula estruturalmente a ideia de que o casamento de estrangeiros pode ser celebrado, por exemplo, no Brasil, sem problema nenhum, desde que ele se habilite para tanto, dentro das condições básicas da lei brasileira acerca de casamento, ou pode ser realizado, né, também nos departamentos consulares e diplomáticos nacionais dos estrangeiros que pretendem casar. Ou seja, o consulado e a embaixada, na verdade, têm como ato representativo básico as relações oficiais entre esses estados e, por outro lado, a conformação de auxílio aos cidadãos estrangeiros que aqui estejam, através do cônsul, que terá ampla autoridade para proceder a casamento, porque ele também é juiz de paz, ou se torna juiz de paz, ele é notário, ele pode certificar nascimentos, pode certificar óbitos, e todos os atos da vida desses estrangeiros em territórios de outro país. No Brasil, então, a regra que estabelece o casamento de estrangeiros, ela abre esta possibilidade dele, ao invés de casar pela lei brasileira, preferir a utilização da lei nacional de seu país, onde, evidentemente, dirigindo-se ao consulado, ele determinará a possibilidade, então, de casar na forma da sua lei nacional. E, em cima disso, os impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração são daquele país e não mais do Brasil, certo? Essa é uma questão importante também. De outro lado, o parágrafo 3º vai estabelecer uma especificação acerca do domicílio, porque o domicílio é o local que nós vamos indicar como lei aplicável e, portanto, nós temos que definir claramente o domicílio. Quando se estabelece o domicílio, nós estamos estabelecendo o local em que o sujeito se encontra com ânimo definitivo, não é mera residência. O domicílio tem como informação básica, elementar, que a sua definição está vinculada exatamente a este ânimo, ou seja, aonde o sujeito tem a vontade ou objetiva definitivamente residir ou se encontrar. Então, vejam, o parágrafo 3º vai falar de novo sobre o casamento, e para isso ele começa os nubentes, né? Os nubentes que tiverem domicílio diferente.
É claro que quando os nubentes têm o mesmo domicílio, pessoal, nenhuma dúvida pode restar. A lei aplicável é igual à lei do caput. Então, a questão vinculada ao domicílio dos nubentes, se é o mesmo, certo? É equivalente à regra constante do caput do artigo 7º. Muito bem. Vocês podem me perguntar quando quiserem, sem nenhum problema, pessoal. Isso, evidentemente, levanta a possibilidade da gente tirar todas as dúvidas em relação aos temas. Então, quando existe um domicílio diverso, a lei estabeleceu que prevalecerá a lei do primeiro domicílio conjugal. Ou seja, aquele local onde os nubentes foram se estabeleceram, onde se posicionaram, a partir da ideia de que ali é o seu primeiro domicílio. Depois, eles podem ter mudado repetidamente de domicílio, né? Mas a ideia é que aquele primeiro é o elemento fundante da relação, quando ambos têm domicílio diferente. Então, vejam, neste caso, a regra definida pelo legislador é, através de ficção legislativa, o do primeiro domicílio. Até porque não se poderia discutir quaisquer questões envolvendo o casamento numa duplicidade de domicílios, que isso determinaria um conflito novo de leis no espaço. Então, a definição do primeiro domicílio vai tirar qualquer dúvida em relação ao concurso de jurisdições. Agora, importantíssimo, pessoal, quando se fala em o domicílio diverso, quando se fala na utilização do primeiro domicílio conjugal, esta questão posta no parágrafo 3º, ela é, na verdade, vinculada a um objeto de conexão específico, qual seja, vamos lá, tendo os nubentes domicílio diverso, vírgula, regerá os casos de invalidade do casamento. A lei do primeiro domicílio conjugal. Pessoal, essa questão constante do parágrafo 3º, ela, na verdade, se vincula apenas a um elemento de conexão dentro do casamento, que é a invalidade do ato nupcial. Esta invalidade, se discutida for, e houver a circunstância determinada para a não formalização, não atuação daquele manutenção do casamento por uma eventual invalidade, também prevista no Código Civil, evidentemente que, então, se preferirá, em cima desta tese exclusiva da invalidade, a definição de que o conflito envolvendo esta diferença de domicílios resolve-se lá no primeiro domicílio conjugal. João e Maria casaram no Brasil e foram imediatamente residir em Buenos Aires. Decorrido certo lapso de tempo, certo? Eles mudam novamente de domicílio, foram morar na Europa, vamos imaginar, certo? Onde acabam se separando. Vejam, com a separação, Maria permanece no local em que se encontrava, no estado europeu, e João volta para o Brasil, volta para a Argentina, mas, de qualquer forma, fundou-se a ideia de que existem dois domicílios a serem considerados. E havendo este caso, e havendo motivo de invalidade para o casamento, que seria o objeto da demanda, certo? Por certo, nós vamos optar pelo primeiro domicílio conjugal, que foi, no caso concreto, a cidade de Buenos Aires ou a lei argentina, certo? Deu para entender? Muito bem. O parágrafo 4º, eu estou indo meio rápido assim, pessoal, propositalmente, que eu quero chegar nas questões para a gente poder analisar juntos. O parágrafo 4º trata do regime de bens. E fala, o regime de bens é legal ou convencional? Vejam que nós estamos agora setorizando também um fato vinculado ao direito de família,
estruturalmente ao casamento, e mais do que ao casamento, especificamente vinculado ao regime de bens. Qual é o regime de bens, né, que vai prevalecer quanto à discussão deste mesmo regime? O regime de bens no Brasil, digamos, de natureza legal, é o regime da comunhão parcial de bens. Todos sabem perfeitamente isso. Este regime, que é um regime que claro que automaticamente quase imposto pelo celebrante da União, este regime, como é legal e não houve uma preferência por outro regime, ou seja, não houve aplicação pelos noivos de um regime chamado convencional, seja ele separação total, seja ele a comunhão universal, motivo pelo qual eles deveriam ter pré-formalizado um pacto antinupcial. Então, vejam, essa estrutura toda, ela está definindo, pessoal, que a questão do regime de bens vai obedecer que lei? E aí está a clareza do parágrafo 4º. Obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Claro, é o mesmo domicílio, é esta lei. E se for diferente? Voltamos ao anterior parágrafo, o primeiro domicílio conjugal. Eu acho que dentro das questões que nós vamos trazer a vocês, existe uma questão exatamente sobre este aspecto, né? Em que João e Maria se separam, ela vem para o Brasil, ele permanece, não me lembro aonde, na Inglaterra, parece, e com essa divisão de domicílios, eles têm que cogitar qual é o domicílio que deva ser estabelecido para a questão prática, e isto vai fazer com que se estabeleça, então, o posicionamento de uma hipótese legal, na ocorrência deste fato, que vai ser, então, fundamentado no parágrafo 4º, ok? O parágrafo 5º vai falar sobre o estrangeiro que é casado. O estrangeiro que é casado e que quer se naturalizar brasileiro. Eu estou falando para vocês, pessoal, que este estrangeiro que é casado, bem casado, vamos imaginar, ele está no Brasil, pretende se naturalizar brasileiro, provavelmente está no Brasil já há mais de 15 anos, que esta é uma das condições essenciais para a naturalização. E, sendo assim, este estrangeiro, ele poderá, eventualmente, quando receber o decreto de naturalização, ou se tornar efetivamente brasileiro naturalizado, ou de nacionalidade brasileira derivada, como nós falamos, né? Matéria que nós, se possível, também vamos analisar. Quando esse estrangeiro, então, se naturalizar, ele tem condições plenas, e é isso que dispõe o artigo, de averbar no seu casamento, certo? Um regime de bens que talvez tivesse sido outro anteriormente, o regime de bens legal no Brasil, ou seja, o regime de comunhão universal de bens. Então, vamos ver na hipótese dele ter casado com o regime de separação total ou de comunhão universal, quando ele chega ao Brasil, ele, na verdade, pretende a alteração deste ato civil através da averbação no seu casamento, da formalização definida pela lei brasileira quanto ao regime, quanto ao fato dele brasileiro casado, certo? Ter obtido uma espécie de beneplácito ou favor da lei brasileira, autorizando-o, eventualmente, a casar, através de uma ação declaratória, obviamente, declarando, então, casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Isto tudo vai definir, então, a ideia de que este ato é absolutamente lícito e ele permite a alteração do casamento. Aliás, a própria lei brasileira atual já autoriza a alteração do regime de casamento e autoriza também a possibilidade
desta questão de modificação ser alavancada com alguns pressupostos básicos. Primeiro, tem que haver o consentimento do cônjuge, certo? Ninguém vai mudar de regime de bens sem autorização do seu cônjuge. Em segundo, que se estabeleça dentro do pedido a juntada do comprovante de naturalização. E terceiro, que não haja prejuízo a terceiros. Por exemplo, os credores do casal. De repente, uma dissolução de união de um casamento realizado com comunhão universal pode vir a prejudicar, sem dúvida nenhuma, aos credores. Então, ele tem que comprovar que não tem dívidas ou que não tem nenhuma causa determinante da inaplicabilidade, porque não há nenhum prejuízo a terceiros. Certo? E, finalmente, que se averbe, se registre o ato perante o cartório do registro civil, certo? Do seu domicílio, ok? Então, vejam, esta questão do estrangeiro casado e a sua naturalização posterior e a opção, isso é uma opção, é uma faculdade, dele averbar como regime de bens admitido no Brasil, regime de comunhão parcial de bens. Isto é definido através, então, destes básicos fundamentos. O parágrafo 6º, se vocês recordam, eu comentei, vai falar sobre divórcio. Novamente, o vínculo relativo ao casamento, ou a dissolução do casamento. E, quando se fala em divórcio, nós aqui estamos falando de um divórcio que foi realizado fora do Brasil. Divórcio no estrangeiro. Ora, o divórcio no estrangeiro, pessoal, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, importante, um ou ambos, não precisa ser ambos brasileiros, certo? Se um deles for brasileiro, certo? Poder-se-á, na verdade, averbar a situação, homologando a decisão estrangeira perante o STJ. Esta homologação, segundo o texto deste dispositivo do parágrafo 6º, diz que só poderia ser operada após 1 ano do divórcio ou 1 ano da separação judicial do casal. Em primeiro lugar, vocês todos já sabem, a alteração da lei do divórcio, hoje posta, na atualidade, ela permite, além da alteração de dados, etc. e tal, dentro de um sistema inovador, que houvesse, que inexista qualquer tipo de prazo para tanto. Hoje você se separa hoje, amanhã, se quiser se divorciar, sem nenhum problema. Originalmente, quando foi editada a lei, tinha que aguardar 3 anos, né? Ou se separar judicialmente, depois chamava-se desquite na época, né? E depois do ato do desquite, eles teriam que também aguardar esse período, depois baixou para 1 ano, é o que está perfilhado ainda neste texto legal, e, na verdade, hoje, esse texto legal já podia modificar-se para que o divórcio de estrangeiros seja devidamente habilitado e tornado eficaz no Brasil imediatamente, sem nenhuma oposição mais consistente, né? Então, a eficácia da sentença de divórcio, né, no sentido de, então, dar efeito, dar eficácia àquele divórcio estrangeiro, para que no Brasil eles usufruam da mesma situação, e até um pouco mais, que aí o dispositivo diz o seguinte: o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o regimento interno do STJ, pode reexaminar os pedidos procedidos no exterior, certo? E proceder a eventuais averbações de outras vantagens concedidas a outros sujeitos que tiveram seus divórcios, digamos, devidamente tornados evidentemente eficazes no território brasileiro, e isto vai fazer com que essas decisões que forem proferidas possam produzir todos os seus efeitos no Brasil.
Então, essa é uma circunstância, então, também de natureza complementar ao artigo 7º, no seu caput, estabelecendo, então, uma regra que, a princípio, é uma regra que vai demandar o interesse dos divorciados, né, em, de fato, dar eficácia ao ato do divórcio no Brasil. O parágrafo 7º, ele é um limitador, ou é uma definição de domicílio, né, porque ele estabelece, então, a regra de que o chefe de família é que vai designar o seu domicílio, e este domicílio do chefe de família vai se estender ao cônjuge e vai se estender aos filhos não emancipados. Então, vejam, o núcleo familiar é protegido dentro de um sistema através do qual, se não houver abandono pelo chefe de família, essa é a condição sine qua non, se ele realmente mantém o vínculo do pátrio poder, né, da guarda e da administração dos interesses familiares, nós vamos dizer que o domicílio dele se estende à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, que não sejam emancipados, sejam menores, certo? Então, o que nós temos aqui é simplesmente uma justificativa para estendermos ao núcleo familiar o domicílio do chefe de família. Não esqueçam, outro sim, que chefe de família não é necessariamente um homem. Hoje em dia não há mais esta diferença estrutural da época em que este código, esta lei especificamente, foi editada, em 1942. Outras eram umas circunstâncias. Hoje, em grande parte, as mulheres são, muito mais do que os homens, até se houvesse uma estatística, chefes de família. Até porque elas permanecem com os filhos, invariavelmente, quando há uma ruptura dos laços conjugais, e ela, muitas das vezes, está administrando os interesses da própria família a nível financeiro e monetário. Certo? Então, para bem especificar estas condições, o parágrafo 8º, que vem em seguida, diz mais, diz o seguinte, quando a pessoa não tiver domicílio, é uma situação possível. Aí nós nos socorreremos da chamada residência, aquele local que não tem o contexto de ser o definitivo, em princípio, né? Mas que ali o núcleo familiar ou a pessoa, demandante ou demandado, estão residindo. Então, a residência é supletivamente substitutiva do domicílio, no caso da não existência de domicílio, que prefere, né? E, por outro lado, certo? Se não forem, e não existir domicílio nem residência, nós vamos proceder a verificação substitutiva de qualquer local em que o sujeito se encontre. Assim sendo, nós temos como perseguir o sujeito dentro de um sistema legalista em que, se não está em domicílio, está em residência, se não está em residência, em qualquer lugar. E, com isso, nós encerramos o ciclo do artigo 7º. Este artigo 7º que tem como regra basilar, né, a regra vinculada ao domicílio. Por outro lado, vemos vários dispositivos tratando acerca de casamento, que são regras alternativas ou alternadas, e ainda mais do que isso, algumas regras substitutivas da figura do domicílio e a da localização final do domicílio em relação a dependentes. Estas são as circunstâncias rapidamente consideradas. Por sua via, o artigo 8º vai tratar sobre bens. Ora, a matéria relativa a bens, sejam móveis, sejam imóveis, é uma matéria que se vincula à ideia de que estes bens vão ascender à ideia de que estes bens vão determinar a incidência de eventual conflito. Por exemplo, qual é o conflito que envolve, por exemplo, bens imóveis?
né? Pode ser ação de despejo, demarcação de áreas, pode ser uma ação de emissão de posse, reintegração de posse, pode ser uma ação reivindicatória, pode ser uma ação, enfim, todas as ações que cercam os bens, né, elas, na verdade, de acordo com o artigo 8º, vão ter como seu elemento de conexão, porque os bens são o objeto de conexão, elas vão ter como o elemento de conexão a lei do país em que os bens estiverem situados. Ora, a figura da situação do bem, que se prende muito à figura do bem imóvel, eis que ele ascende territorialmente aquele local, aquela jurisdição, aquele país, né? Ou seja, o bem, como não pode ser modificado quanto à sua estrutura, este bem, na verdade, deverá preliminarmente ser discutido ao nível de lei do local em que este imóvel se encontrar. Assim, se eu tenho bens no Brasil, se eu tenho bens na Noruega, seja o que for, o que eu tenho como eficaz, sim? O que eu tenho como regra elementar e estrutural é que a situação do bem vai configurar, vai determinar, né, a lei aplicável. Então, um inventário de bens situados no Brasil, o inventário tem que ser procedido na forma da lei brasileira. E mais do que isso, nós já vimos em processo civil internacional, e exclusivamente pelo juiz brasileiro. Porque todas as regras vinculadas a bens, elas estão incorporadas na sua situação, onde se encontra. Então, esta regra, digamos, envolvendo o caput do dispositivo, ela tem uma ascendência universal. Quase todos os países do mundo empregam a mesma regra. E, portanto, ela não tem nem assim como se discutir acerca de eventual conflito, porque a nível internacional o bem sempre vai ascender ao local em que estiver situado, ok? Por seu turno, o parágrafo 1º desse dispositivo diz o seguinte: se houver uma obrigação, que veja aqui que o elemento desculpem, o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário, vejam bem, certo? Quanto aos bens móveis, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou que se destinarem a transporte para outros locais. O que o legislador está dizendo é que, estando o bem móvel, seja automóvel, seja dinheiro, seja o que for, situado no Brasil, nenhum problema, né? Agora, não obstante, a própria característica da mobilidade do bem vai fazer com que ela possa ser transferida de pontos, de localização. Então, evidentemente que nós não poderíamos estar perseguindo o bem aonde ele se encontra naquele momento, porque até conseguirmos fazer isso, eventualmente já estaríamos discutindo isso, certo? Em outro ordenamento jurídico ou outro depois ainda. Assim sendo, a regra para a transmissão ou a alteração do primitivo status relativo aos bens será aquela do domicílio do proprietário do bem, e não o local em que estiver localizado o bem. Então, vejam, o domicílio do proprietário deste bem, independentemente de onde ele encaminhou este bem, é este o ato, é esta a lei a ser aplicada. Brasileiro, tinha o veículo, mandei para a Argentina. Há uma ação de busca e apreensão atrás do automóvel, porque não foi paga a dívida. Esta ação vai tentar perseguir o automóvel até a Argentina? Não. Eu, como proprietário, vou ser citado e vou responder na forma da lei brasileira, onde eu resido, né, pela validade da eficácia do ato e, inclusive, responsabilidade pela devolução do bem eventual.
né? O parágrafo 2º, desculpe, o parágrafo 2º vai falar também de um outro item bastante importante, que é o penhor. O penhor, pessoal, recordem-se, direito real de garantia sobre bens móveis. O direito real de garantia sobre bens imóveis é a hipoteca. O direito real da garantia sobre bens móveis é o penhor. O penhor, muito lembrado pela entrega de joias à Caixa Econômica Federal para obter recursos financeiros. Portanto, o bem permanece em poder daquele que empenhou as suas joias ou qualquer outro bem móvel que seja passível de penhor, né? Então, também aqui a definição se torna meio confusa, porque se o penhor não fica nem na mão do proprietário, né, nem no local que se encontrava, nós vamos ter que articular um terceiro ou quarto elemento para o estabelecimento da regra. E este estabelecimento desta regra, em relação ao penhor, é o endereço ou o local em que se encontre o titular da coisa apenhada, aquele que tem a custódia do bem. Caixa Econômica Federal, por exemplo, este é este local onde se encontra, ainda que provisoriamente o bem em mãos do empenhante, evidentemente é a regra da lei aplicável naquele local, certo? Veja que o círculo de parágrafos do artigo 8º é bastante diminuto. Ele estabelece, então, a regra básica do local em que estiver situado, uma regra complementar relativa aos bens móveis, que tem eventualmente sofrido uma alteração de situação, estabelecendo, portanto, que a regra prevalecente é o domicílio do proprietário, e em relação ao penhor, né, a regra estabelecendo a aplicação da lei no local em que se encontre o titular do bem apenhado, ok? É isso aí. O artigo 9º vai falar sobre as obrigações. O artigo 9º vai falar sobre as obrigações. E quando ele fala de obrigações, na verdade, ele trata de um assunto que é bastante delicado na legislação brasileira. Ou seja, como no Brasil não se admite o princípio ou a aplicação da autonomia da vontade, porque a inserção deste artigo 9º proíbe ou não, obviamente proíbe, mas não trata deste assunto. O que é obrigação, seja de dar, fazer, não fazer, né? As questões contratuais, etc. e tal, essas questões sempre serão regidas pelo local em que se constituir a obrigação. Lei do local em que se constituir a obrigação. Isto significa, pessoal, em últimos termos, que o local onde se constitui a obrigação, onde foi procedida a formalização ou a aceitação daquela obrigação ofertada, ou seja, que encerra o ciclo obrigacional, é aquela a lei aplicável. Esta é a regra estrutural básica do sistema. De qualquer forma, pessoal, o parágrafo 1º desse dispositivo já dá uma alteração bastante substancial, independentemente do local em que for constituída a obrigação. Se esta obrigação tiver que ser executada no Brasil, por exemplo, eu assumi um contrato de representação comercial com uma empresa alemã. Neste contrato constava que minha praça de trabalho, desenvolvimento da representação é o Brasil. Ora, se é o Brasil, evidentemente que a execução deste contrato é no Brasil. E assim sendo, quando houver a execução de um contrato no território brasileiro, prevalece a regra do parágrafo 1º. Ou seja, ele, na verdade, define isto sob o aspecto meramente da forma essencial em que ele deva ser consolidado. Ou seja, quais os direitos, quais as obrigações inerentes ao contrato que, eventualmente descumpridas, vão ensejar a possibilidade de execução.
De qualquer maneira, este dispositivo do parágrafo 1º, ele se bifurca autorizando a aplicação da lei estrangeira, certo? Quando se tratar de requisitos extrínsecos do ato, ou seja, como se elabora o contrato, quais os elementos, quais são os pressupostos, não o contextual do contrato, não os direitos e as obrigações, mas a forma. Se a forma está fora do parâmetro, nós poderíamos, então, modificar, porque esta é, eventualmente, a natureza do conflito, nós podemos alterar para aplicar a lei estrangeira, porque é pela lei estrangeira que se estabeleceu esta forma, ok? Bom, adiante do parágrafo 2º, nós vamos ver que existe uma inserção a respeito da posição das obrigações contratuais, quando diz o seguinte: uma obrigação que resultar de um contrato, será constituída aonde residir o proponente. Em primeiro lugar, um esclarecimento aqui importante. Este parágrafo 2º, ele estabelece uma regra determinante de que a residência do proponente é que vai vincular a lei aplicável. Nós estamos falando de obrigações que resultam de um contrato, em primeiro lugar, e que ela se constitui na residência do proponente, aquele que propõe. Então, vejam que o legislador usa o termo residência e não domicílio. E isto também traz uma certa confusão, porque residência só pode ser em relação à pessoa física. Domicílio é típico da pessoa jurídica. E aí, qual é a situação que se coloca esse parágrafo 2º? Ele é confuso em sua redação. E por isso eu gostaria que vocês procedessem a um pequeno tema para casa, para analisar estruturalmente dentro da lei e dentro da jurisprudência qual é o contexto desse parágrafo 2º e o que os doutrinadores pensam a respeito, certo? De qualquer sorte, a residência do proponente deve ser, em princípio, a mesma, salvo melhor juízo, do caput do mesmo dispositivo, ou seja, do artigo 9º. Tá bom? Muito bem. O artigo 10º vai tratar sobre o direito das sucessões. Então, o objeto de conexão são as sucessões. As sucessões, na verdade, seja ela por morte, seja ela por ausência, vocês sabem que em ambos os casos, a morte ou a ausência do homem na sociedade como um todo, ela abre o ensejo para se estabelecer a própria abertura da sucessão. Assim sendo, se, por exemplo, a decorrência natural que determinou a abertura da sucessão for de um desses elementos, o sujeito que morreu ou o sujeito que desapareceu, a lei a ser aplicada, certo? É o domicílio do morto, do falecido. A lei usa o termo defunto, que é bem chatinho o termo, né? Podia dizer falecido, talvez. Mas diz domicílio do defunto ou do desaparecido. Ou seja, o que vai prevalecer para efeitos sucessórios, vejam bem o capítulo de sucessões, e não confundam sucessão com abertura de partilha, ou partilha de bens. Nós estamos falando de quem pode e quem não pode suceder, certo? Qual é a forma do testamento, quem pode legar, quem não pode legar, e assim por diante. Então, vejam, as questões sucessórias, que muitas vezes se confundem com a administração dos bens do morto ou do desaparecido, não tem a mesma contextualidade. O que se discute aqui é matéria meramente sucessória. Então, a regra básica é essa, o domicílio do morto ou do desaparecido. De qualquer maneira, pessoal, vejam aqui o parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros, vejam, sucessão de bens de cidadãos estrangeiros que estiverem situados no Brasil, bens situados no Brasil, será regulado pela lei brasileira.
pela mesma coerência que foi determinada a questão dos bens, não é isso? Os bens estão situados no Brasil, a lei brasileira se aplica, tá? E essa lei se aplica desde que, nós falamos de sucessão de estrangeiros, né? O seu cônjuge, certo? Ou seus herdeiros filhos sejam brasileiros. Ou seja, a lei brasileira é indicada não só em virtude dos bens, porque os bens são situados no Brasil, mas porque, estruturalmente, o cônjuge e os filhos não emancipados, certo? Os filhos brasileiros, na verdade, não tem nada a ver com antecipados, os filhos brasileiros responderão, certo? Determinantemente através da lei, do seu país Brasil, dos coisas, mas isso é importante também, desde que, e aqui também abre uma bifurcação, que nem o anterior parágrafo, primeiro, né? Desde que não seja mais favorável a lei pessoal do decoro, ou seja, onde ele se encontrava quando morreu. Se aquela lei pessoal for melhor que a brasileira, não se aplica a brasileira. A preferência para herdeiros brasileiros, sucessores brasileiros, filhos, é no sentido de aplicar-se a lei brasileira. Mas, se a lei do morto ou do desaparecido for de melhor qualificação, por certo, evidentemente que nós, então, estaríamos inclinados a aplicar a lei estrangeira. Finalmente, o parágrafo 2º, que trata da lei do domicílio do herdeiro ou do legatário. Veja, o assunto polêmico é capacidade para suceder. Este tema, que é o objeto de conexão, capacidade para suceder, vai se vincular ao domicílio do herdeiro ou do legatário. Ou seja, não mais se estabelece a regra do caput, que diz que seria a situação dos bens ou o endereço do defunto ou do desaparecido. O que, na verdade, estamos configurando aqui é a incidência de uma regra jurídica que vai determinar, vai estabelecer a aplicação de um assunto específico, que é o assunto relativo à capacidade de suceder. Então, a regra é a lei do herdeiro, a lei do domicílio do herdeiro, a lei do domicílio do legatário. Ok? Muito bem. Finalmente, agora sim, o artigo 11. O artigo 11 trata do Estatuto da Pessoa Jurídica, matéria também perfilhada pelo direito civil brasileiro, e ela estabelece exatamente que todas as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, sejam as sociedades, sejam as fundações, obedecerá à lei do Estado em que se constituírem. A lei da sua matriz, vamos dizer assim. Né? Esta regra, evidentemente, hoje em dia até não é mais aplicável, não é mais definida, porque, na verdade, essas empresas estrangeiras, que antigamente eram toleradas no Brasil, hoje são substituídas por filiais, agências ou sucursais no Brasil. Estas subsidiárias brasileiras, elas, na verdade, estão dominando o cenário da determinada elaboração legislativa acerca da autorização dada pelo governo brasileiro para que elas aqui operem. Então, na verdade, elas estariam sendo quase que constituídas novamente à luz do direito brasileiro. E, nestes casos, a lei brasileira que será aplicada, certo? De qualquer forma, este parágrafo que envolve o parágrafo 1º se complementa através de um impedimento aos governos estrangeiros de manterem aqui no Brasil imóveis ou aquisição de imóveis, adquirir imóveis. O governo estrangeiro não pode adquirir imóveis no Brasil
ou bens que sejam suscetíveis de desapropriação. Este fato faz com que seja impeditiva a relação jurídica posta no caso. E, finalmente, abre-se uma exceção a esta regra da impossibilidade de adquirir, através da regra de que os governos estrangeiros só podem adquirir, ou podem estar autorizados a adquirir, a propriedade de prédios destinados aos consulados e às embaixadas. Estas áreas podem ser perfeitamente de propriedade do governo estrangeiro, e até porque ali incide o princípio da imunidade jurisdicional. Então, aquela porção de território, de prédio, seja o que for, é área dita nacional da origem. Basicamente, são estes os dispositivos tratados nas disposições constantes da lei de introdução. É claro que quando a gente começa a pensar em lei de introdução, também estamos pensando em sua aplicação. Vou pedir um pequeno momento, pessoal, porque eu preciso buscar as questões que estão na outra sala ali, mas em seguida já retorno, ok? Sem problema. Obrigado. Eu vou dar um pequeno stop aqui para... Muito bem, pessoal, vamos lá, desculpe a interrupção. Vocês, então, têm ali dentro do Moodle alguns slides para vocês acompanhando as questões postas. São 10 questões que trazem a formulação do tipo de questão que invariavelmente envolve questões de concurso, prova da OAB e outras questões que são típicas na análise da lei de introdução. Vamos pensar na questão número 1, certo? Que trata sobre a seguinte hipótese. Veja, um contrato de financiamento, certo? Entre uma empresa brasileira e um banco comercial holandês. Veja, um contrato de financiamento entre uma empresa brasileira e um banco comercial holandês, que tem filial em Londres, esse banco holandês, certo? Acaba de assinarem pelos seus representantes em Londres
a celebração deste contrato. Como garantia, a empresa brasileira deu em hipoteca 2 imóveis situados no Brasil. Certo? O contrato nada dispôs sobre a lei aplicável ao contrato, mas indica Londres como foro competente para resolver litígios. Foro, juiz. Caso em que, na forma da lei de introdução, a lei aplicável será Londres, a Holanda ou o Brasil. Na verdade, nós temos que dissecar essa questão, delimitar o seu desenrolar para, em primeiro lugar, estabelecer o quê? Qual é o objeto de conexão constante dessa questão. Embora a questão estabeleça a regra de um foro que já foi eleito, né, ela não estabelece a lei aplicável. E a pergunta é essa: qual é a lei aplicável quando houver eventual conflito envolvendo o contrato? Vejam que o caso, embora fale de uma hipoteca de imóveis no Brasil, na verdade não refere que este é o objeto do conflito. Então, vejam bem, segundo consta nesta disposição, nós estamos falando, então, de matéria obrigacional, mais apropriadamente um contrato. E se nós estabelecemos a ideia de que o contrato, certo, na forma do artigo 9º da lei de introdução, certo, ele se define, só um minutinho, deixa eu localizar aqui, ele se define Bem, ele se define, então, como a regra vinculada a obrigações. A pergunta, embora todo esse desenrolar confuso, e esse é típico de questões de direito internacional privado. Veja que nós falamos de um contrato de financiamento, falamos que esse contrato foi celebrado entre uma empresa brasileira e um banco holandês, que tinha uma filial em Londres, onde acabou sendo assinado o contrato. Por outro lado, o questionamento que se faz está determinado a ser resolvido à luz do suposto artigo 9º, que diz, para qualificar e reger os bens, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. E vejam bem, não se estabelece aqui nenhuma regra dizendo que a execução do contrato seria procedida no Brasil, por exemplo. Só diz que houve um acordo acessório de hipoteca neste mesmo contrato, o que vai aderir ao contrato, e os imóveis que foram dados em garantia estão situados no Brasil. Mas vejam, todas as questões são capciosas para tentar levar o aluno, o candidato, seja o que for, né, a dúvidas. Mas é contrato situado no Brasil. Mas vejam, o conflito não envolve imóveis situados no Brasil, certo? Envolve uma hipoteca que é complementar a um contrato que foi firmado. E a pergunta é aonde e como será e onde será a lei aplicada. As respostas concedidas são estabelecidas no seguinte parâmetro. A lei de Londres faz a cláusula de eleição do foro. Não, pessoal. A eleição do foro não vincula necessariamente a eleição da lei, certo? Uma matéria de processo, que é a competência judiciária, ou outra matéria que é relativa à definição da lei aplicável. Então, não há inter-relação entre os dois termos. B, a lei de Londres
por ser o local em que o contrato foi concluído. Me parece, salvo o melhor juízo, que esta regra prevaleça sobre as demais. Ou seja, o local da conclusão ou da constituição do contrato é que vai definir a lei aplicável. Né? A letra C, a lei holandesa ou da Holanda, por ser sede do proponente, não é conflito de natureza societária, não é conflito empresarial, é um conflito meramente contratual. Letra D, do Brasil, por ser o local em que se encontram as garantias, não há nenhuma referência de que se trata de execução das garantias, e sim da formulação de um contrato. E letra E, do Brasil, por ser o domicílio do devedor. A questão do domicílio do devedor, na verdade, poderia essencialmente vincular se a questão fosse determinada por questões envolvendo o estatuto da pessoa física. E eu estou falando de lei aplicável, portanto, a questão tópico desta hipótese é estruturalmente e obrigatoriamente um conflito envolvendo um contrato, estou resumindo, né? Um conflito envolvendo um contrato no qual existe uma garantia complementar. O contrato não dispõe nada sobre lei aplicável, mas diz que Londres seria o local em que vai se discutir a questão. Foro de Londres. Então, estes eventuais litígios, são todos os litígios que possam vir, caso em que, na forma da lei, a lei aplicável será, segundo a minha hipótese, que eu gostaria que vocês confirmassem, é a letra B, a lei de Londres, por ser o local em que o contrato foi concluído. Professor, e por força do parágrafo 2º do artigo 9º, Que diz? que fala que Sim. a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Não poderia se pressupor que é a Holanda? Poderia se pressupor, local em que se constituir o proponente. Mas veja, seria então, no caso, Londres, que é isso que você quer dizer. Mas veja que Londres... Não, é que... A Holanda. Tá. Isso, seria a Holanda, né? Seria a Holanda porque é o local em que estaria sediada o banco comercial, é esse. Mas veja... mas aí só tem o problema da nomenclatura do residir. Eu me lembro que o senhor tinha comentado alguma coisa nesse sentido, essa pode ser também, analisada a partir desse exemplo também. Mas veja que esse banco comercial holandês tem uma filial em Londres. Entendeu? E se tem filial em Londres, prevalece a lei inglesa. É verdade. Tá? Sim. Salvo o melhor juízo. Salvo o melhor juízo. Eu vou ler 3 questões para vocês e vou deixar vocês fazerem as outras. Tá? Independentemente de qualquer coisa, nós, durante esse meio período, vamos ter a nossa prova. Se vocês já quiserem, porque eu só vou entregar isso aí terça-feira que vem, a nossa prova, né? Vocês terem esse fim de semana para se divertir um pouquinho nessas questões. E aí, lá na sexta-feira da semana que vem, a gente volta para discutir aquelas respostas das que não foram aqui especificadas. Mas vamos para a segunda. Vamos ver 3. Vocês ficam com 7, tá? Questão 2. Pelas regras do direito internacional privado brasileiro, ou seja, a lei de introdução, né? Um contrato entre 2 empresas brasileiras assinado em Nova York. Um contrato entre 2 empresas brasileiras assinado em Nova York, com previsão de execução no Brasil. E cláusula de foro indicando São Paulo como foro exclusivo do contrato. Vamos ver, Pedro. É regido por que lei? Brasileira ou norte-americana? Vou começar por aí. Eu diria que é brasileira por causa do parágrafo 1º, né? Também, além do fato de serem as duas residentes no Brasil, tem ainda o parágrafo 1º. Não por ser o foro exclusivo do contrato, né? Mas porque é o local do cumprimento da obrigação principal, onde está sendo executado, né, o contrato. Que a previsão de execução no Brasil, o contrato vai ser executado no Brasil, é o parágrafo 1º, então, peso dispositivo. Também questão vinculada a contrato, né?
Então, é adequado e correto o teu raciocínio, Pedro. Muito bem. É isso aí. Eu quero que todos vocês consigam chegar a essa mesma inteligência em relação aos assuntos vinculados às questões, certo? E vamos para um terceiro. Eu não quero me esclarecer demais também para não tirar um pouco da... Mas a gente volta a falar. Veja a questão 3. Em janeiro de 2003... essa é uma questão que eu falei a vocês que provavelmente já estaria aqui. Ó. Martin e Clarice Green, ingleses, domiciliados no Rio de Janeiro, casam-se no Consulado Geral Britânico local. Em meados de 2010, decidem se divorciar. Considerando a ausência de um pacto antinupcial, que pudesse definir um regime de bens outro, né, qualquer, Clarice requer ao juízo de família no Rio de Janeiro a metade dos bens adquiridos pelo casal desde a celebração do casamento. O que ela pede? Ela pede a meação dos bens, alegando o regime legal vigente no Brasil, que é da comunhão parcial de bens. Certo? Martin contesta a ação, argumentando que o casamento foi realizado no consulado e que, assim sendo, deverá ser aplicado o regime de bens em vigor no Reino Unido, que, segundo consta, é mais favorável a ele. No caso, na forma da lei de introdução, assinale a alternativa correta. O juiz brasileiro pode analisar essa questão, como ela encaminhou. A primeira hipótese é a seguinte: o juiz brasileiro não pode conhecer a julgação, pois o casamento foi realizado diante de uma autoridade incompetente. Não, não é incompetente. O cônsul não é incompetente para casar. B. Clarice tem razão, pois o regime de bens é regulado pela lex domicilii, ou seja, a lei do domicílio dos nubentes. Qual é o domicílio dos nubentes? Brasil. Brasil, né? Tá. Vamos deixar. Martin tem razão, pois o regime de bens se regula pela lei do local da celebração do casamento. Mas a questão não é de celebração do casamento, pessoal, não é as formalidades, os impedientes. D. O regime de bens obedece à lei do domicílio dos cônjuges quanto aos bens móveis e a lei lex rei sitte, ou lei da situação do bem, quanto aos bens imóveis, se houver. O regime tem alguma coisa a ver com os bens? Tem quanto à situação dos bens, mas não se são móveis ou imóveis. Não tem absolutamente nada. Vejam, pessoal, a questão é bem típica. Qual é o objeto de conexão dessa questão? Qual é o assunto? Jurídico. O regime de bens, não é isso? E dentro da lei de introdução, onde é que nós encontramos disposição acerca do regime de bens? Um dos parágrafos... Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Olha que diz: o regime de bens legal convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Os dois estão domiciliados no Brasil, não é isso? É isso que eu entendi, ao menos. E se for diverso do primeiro conjugal. Mas nem se fala aqui em primeiro conjugal, que me parece que eles casaram no Rio de Janeiro, aqui permaneceram até hoje, até quando se divorciaram. Então, o juiz brasileiro, a Clarice tem razão, pois o regime de bens é regulado pela lei do domicílio dos nubentes. Vejam que não é tão complexo. As questões, elas envolvem uma série de propositadamente, situações outras que poderiam ensejar a dúvida de vocês acerca do assunto, ok? Então, eu vou deixar as demais questões, está lá no Moodle de vocês, né? Para que vocês façam um exercício, podem errar, não tem problema nenhum, levantem as suas dúvidas, me tragam, vou pedir ao Felipe, a Elisa, o Luiz Gustavo, a Marta e o Pedro, que estão aqui presentes hoje, para que realmente vocês se esforcem, porque eu tenho uma certa preocupação com os colegas que nem estão assistindo isso aqui tudo, de repente nem assistem, né? De qualquer maneira, vocês têm este compromisso e, se puderem, transmitam aos seus colegas que temos este trabalhinho para casa, que não é verdade, não vale ponto, não vale nada, vale exatamente um treinamento para a nossa prova.
lembrando que a nossa prova não se vincula apenas a esta parte da matéria, todo o conteúdo que é anterior, certo? E atual à matéria de lei aplicável através da lei de introdução. Então, pessoal, de qualquer maneira, vocês têm uma grande vantagem, que a prova não é presencial, vocês podem fazer, podem pesquisar, busquem na literatura, busquem na bibliografia, tudo que puderem, certo? E, evidentemente, que eu tenho certeza que irão bem e conseguirão depois dominar este assunto conforme nós formos evoluindo. Alguma outra pergunta que gostariam de fazer? Professor, me surgiu uma questão. Para fins da nossa matéria, um casal de ingleses, duas pessoas de nacionalidade inglesa, eles se casam perante o cônsul no Brasil. Qual seria a implicação prática para a nossa matéria disso? Há alguma? Ele tem. Se eles casam na formalidade da lei inglesa, eles têm que respeitar as formalidades da lei inglesa. Ou seja, as impedientes e dirimentes que são considerados são os ingleses, as formalidades do casamento são os ingleses, ou seja, eles, se tiverem algum conflito envolvendo a validade do casamento, eles teriam que se socorrer da lei inglesa. Agora, o caso é específico, eis que domiciliados no Brasil, certo? Eles estão estabelecendo o seu regime de bens dentro do sistema brasileiro, que vai, então, na forma da lei brasileira, estabelecer que este assunto é específico em relação ao local do seu domicílio. Né? Vocês vejam que na Inglaterra, por exemplo, só pro forma, nós não precisamos pensar em termos de direito internacional privado inglês, até porque nós não teríamos nenhuma condição de estabelecer análise de direitos internacionais de todo mundo, mas lá não há a posição de nenhum regime de bens dentro do casamento, motivo pelo qual eles governam como uma espécie de... Até você sabe que as regras prevalecentes lá são normas costumeiras, e vai prevalecer aquela forma que eles eventualmente estabelecerem durante a vida em comum. Então, há umas diferenças essenciais, distinção de sistema do common law e sistema do civil law, né? Sistema do direito consuetudinário e o sistema do direito escrito. Basicamente, é essa a diferença, Felipe. Não sei se te respondi. Ok? Sim, professor, ok. Obrigado. Tá. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês... Sim, quem fala? Pois não? Alguém quer... Bom, pessoal, então eu deixo vocês com os exercícios aí. Eu acho que naquele raciocínio, vocês, claro, têm que ter à mão sempre a lei de introdução, né? Não vamos complicar a coisa, vamos direto nas especificações da lei de introdução, porque aqui eu não estou tentando fazer nenhuma referência mais complexa em relação às questões postas, e, eventualmente, então, até a próxima aula já estarão com a data para a devolução das suas provas, porque eu pretendo entregar, repito, até terça-feira, quarta, quinta e sexta é o último dia, certo? Ok, pessoal, por hoje é isso, acho que estamos em cima do tempo aí já, né? Tá bom? Um grande abraço, felicidades. Abraço. Bom final de semana. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, professor. Obrigado, tudo bem? Obrigada pela aula, professor. Bom final de Elisa, semana. obrigado. Bom fim de semana, Elisa. Professor, bom final de semana. Obrigado. Obrigado, Elisa. Obrigado.